Paz e graça para você ligado nessa emissora. Começamos agora o seu programa de reflexão, entrevistas e debates de todas as noites. Nós recebemos uma solicitação de uma telespectadora para que nós pautássemos um tema a respeito de filmes de terror. Segundo essa irmã, muitos jovens cristãos gastam tempo demais lendo livros de terror ou de ocultismo e assistindo a filmes desse teor. Eles se divertem com isso. Para eles é uma distração, uma diversão, enfim, uma brincadeira, né? Lazer, hobby. Tá bom. A questão é, gosto não se discute. Eu detesto filme de terror porque eu não suporto tomar susto. Isso eu não vejo prazer nenhum nisso. Mas gosto não se discute, não é? A questão que se discute é o que a Bíblia diz. Segundo essa irmã, em Filipenses, no capítulo número 4, lá pelas tantas, o apóstolo Paulo vai falar sobre as coisas que devem ocupar o nosso pensamento. Certamente na matéria de abertura, o Zeca vai tratar essa questão se você não está lembrando do versículo. Mas, de fato, há uma instrução bastante longa do apóstolo Paulo nessa direção. Não é qualquer coisa que deve ocupar a nossa atenção ou tomar o nosso sentido, né? Não é qualquer coisa que nós devemos pôr diante dos nossos olhos e que depois vai influenciar a nossa maneira de pensar, a nossa memória e até o nosso sono. A minha filha, por exemplo, eu tinha pesadelos horríveis quando assistia a filmes de terror, mas elas assistiam, né? Até um dia que ela descobriu que se ela parasse de assistir, ela parava de ter pesadelo. Pois é. Então, agora, fora o fato das circunstâncias ruins que os filmes ou os livros podem trazer para a pessoa, não há aí uma transgressão a esse mandamento? Bem, esse é um lado da questão. O outro lado é que não faltam, evidentemente, exagerados e pessoas que eu chamo de xerifes da fé, né? Que estão o tempo todo fiscalizando e patrulhando e tomando conta dos costumes, dos hábitos, das palavras, dos gestos, dos pensamentos dos crentes. Não há um exagero muito grande em querer dizer que assistir a um filme de terror ou ler um livro sobre ocultismo é uma transgressão a esse mandamento? Eu não sei. O que o Vejam Só fez? Trouxe 2 pastores, cada um com uma opinião diferente a respeito do assunto. Você vai ouvir o que eles têm a dizer e depois você tira a sua própria conclusão. É possível que a sua opinião de agora seja fortalecida ou você reveja o que pensa e mude de atitude. Esse é o propósito do Vejam Só. E o programa está no ar. Olá, com grande alegria começamos em nome da Academia Teológica da Graça de Deus. Agrade mais uma edição do programa Vejam Só. Hoje, para falar sobre filmes e livros de terror e congêneres, né, ocultismo, essas coisas, está conosco o pastor Jonatas Rodrigues, que é o líder da Igreja Maravilhas de Jesus. Paz e graça, pastor Dr. Jonatas, seja bem-vindo. Paz e graça, reverendo Heber. Paz e graça, reverendo Cláudio, para nós é uma alegria nesta noite estarmos aqui, é uma honra receber esse convite para compartilhar a palavra de Deus e eu tenho certeza que os telespectadores serão hoje edificados em nome de Jesus. A Igreja Maravilhas de Jesus que o senhor pastoreia é a sede, né? A igreja sede, ela está localizada ali na Rua do Carmo, número 71, ao lado do Poupa Tempo e do metrô Sé, no centro de São Paulo. E temos diversas congregações espalhadas pela cidade interior. E você é nosso convidado e vai ser bem-vindo em nosso meio. Muito obrigado pela presença do senhor mais uma vez. E, voltando ao Vejam Só, o reverendo Cláudio Rafael Neres, ele é ministro da Igreja Evangélica Congregacional lá em Santo André, se não me engano, em Camilópolis. Isso. Paz e graça, reverendo, tudo bem com o senhor? Paz e graça, Heber, paz e graça. Eu quero, assim, em nome da igreja, estender um convite maravilhoso aos nossos telespectadores que acompanham todos os dias o Vejam Só. A nossa igreja está completando 70 anos de existência lá em Camilópolis.
E nós estamos assim alegres. Vamos ter uma grande celebração agora, dia 22 de julho. Que bênção. Então, 70 anos. A minha igreja completa 70 anos só em fevereiro do ano que vem. Estamos ali. A sua chegou antes. Maravilha. E o endereço lá? Rua Santa Isabel, 450, Camilópolis, Santo André. A primeira igreja congregacional em Santo André. Muito obrigado pela presença do irmão. Perfeito. Vamos assistir agora, não a um filme de terror, muito pelo contrário, né? A sempre muito instrutiva e divertida e edificante matéria do Zeca. Vejam só. Pensamentos errados levam a comportamento errado. E comportamento errado leva, obviamente, a sentimento errado. Por isso, devemos levar todo pensamento cativo à obediência de Cristo. Somos aquilo que registramos em nossa mente. Se arquivamos em nossa mente coisas boas, de lá tiraremos tesouros preciosos. Mas se tudo que depositamos são coisas ruins, não poderemos tirar dela o que é proveitoso. Todos esses ensinamentos podemos tirar de um único versículo, escrito pelo apóstolo Paulo na carta aos Filipenses, no capítulo 4, versículo 8. Diz assim o texto sagrado: Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. As nossas maiores batalhas são travadas no campo da mente. Nessa trincheira, a guerra é ganha ou perdida. O homem é aquilo que ele pensa. Precisamos fechar os portais da nossa mente para o que é vil e abrir as suas janelas para o que é verdadeiro, justo, amável e de boa fama, como afirmou o apóstolo Paulo. Precisamos colocar dentro da nossa mente o que é elevado e esvaziar todos os nossos porões de tudo aquilo que é impróprio. Todos os termos descrevem as qualidades que devem marcar as atitudes e ações dos crentes. Acho que já ficou muito claro aquilo que o apóstolo Paulo tinha em mente. Agora, podemos então colocar a pergunta tema do Vejam Só de hoje para a nossa reflexão. Assistir filmes ou ler livros de terror é desobedecer à palavra de Deus? Se devemos encher a nossa mente com tudo aquilo que é bom, será que filme de terror entra nessa lista de coisas boas para ocupar a nossa mente? Será que esse tipo de literatura pode corromper o nosso caráter ou abalar a nossa moral cristã? Ou tudo isso é apenas diversão, entretenimento? Tem problema o cristão ver ou ler material que aborde os itens que normalmente o terror apresenta, como morte, demônios e outras questões assim? Fique ligado, iremos debater muito sobre isso nessa noite. E olha, não é sexta-feira 13. Fique ligado, o Vejam Só já está no ar. Muito legal, tá aí. E nós vamos conversar, né, com os nossos dois interlocutores, começando com o pastor Jonatas Rodrigues, da Igreja Maravilhas de Jesus. Ele, entre outras coisas, né, é também escritor de livros. Publicou esse livro aqui, o Vida Abundante. Né? Não? Então, aqui. Vida Abundante é uma série de reflexões e pensamentos, né? Meditações. E esse aqui que todo mundo vai ficar curioso, né? O título que ele deu também, olha só. O Código Secreto de Enoque. A Revelação. Tá aí. Pastor Jonatas, antes de entrar no filme de terror, por que o senhor escreveu um livro com o nome O Código Secreto de Enoque? É porque aí nós fazemos uma análise sobre a vida de Enoque e eu tive aqui uma inspiração a respeito dos números que cercam a vida de Enoque,
com base na numerologia bíblica e judaica, nós trazemos a revelação da transformação que Enoque sofreu quando ele passou a andar com Deus. E existe ali uma revelação nos códigos numéricos sobre esse fato da mudança que houve na vida de Enoque, que antes ele andava segundo a sua vontade, seus caminhos, seus pensamentos, e depois ele passou a andar com Deus. Legal, parabéns pelo livro. E, bom, vamos lá. Assistir a filmes ou ler livros de terror é desobedecer a palavra? Eu acredito, reverendo Heber, que é sim desobedecer a palavra, porque, conforme já foi enfatizado no próprio tema, Filipenses 4:8, quanto a mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, e se há alguma virtude, se há algum louvor, nisso pensai. Nós sabemos que tudo que lemos, tudo que nós vemos, a tendência é reproduzirmos aquilo. Por isso que o próprio Deus mandou para José: medita de dia e de noite, para que te conduzas bem, para que você seja bem-sucedido. Medita no livro desta lei. Ou seja, na palavra de Deus, nas ordens de Deus, nos mandamentos de Deus. Nós vemos que hoje nós temos a tendência, naturalmente, de relativizar tudo. Tudo é relativo, pode, não pode, mas não é isso que Cristo nos ensina. Cristo nos ensina, ele diz assim claramente: seja o vosso sim, sim e o vosso não, não. O que passar disso é de procedência maligna. E quando a palavra de Deus nos ensina claramente em vários contextos bíblicos, depois nós vamos discorrer sobre isso, o próprio salmista Davi, ele diz: não porei coisas más diante dos meus olhos. Ele fala isso, inspirado pelo Espírito Santo. E a palavra de Deus fala claramente aqui, em Efésios 5, sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados. E no versículo 8, porque outrora erais trevas, mas agora sois luz do Senhor, assim andai como filhos da luz, porque o fruto do Espírito consiste em toda bondade, justiça e verdade, aprovando o que é agradável ao Senhor, e não vos comuniqueis com as obras infrutuosas das trevas, antes condenai-as. Então eu passo a discorrer desta maneira: se um filme de terror, ele tem ali o objetivo de aterrorizar as pessoas, que é esse o objetivo, quanto mais terror a pessoa tiver, melhor é o filme de terror. Ele é classificado dessa maneira. Quanto mais as pessoas tiverem medo, até recentemente na Austrália, parece que teve um filme, um trecho de um filme, um trailer, que foi, por erro, colocaram antes de um filme infantil, e estavam ali os pais com todos os seus filhos para assistir o filme infantil. De repente entrou o trailer desse filme de terror. Todos os pais pegaram seus filhos, fechando os ouvidos, os olhos deles, e saíram correndo da sala de cinema. Então, eu acho que o filme de terror, ele tem um objetivo: causar medo. É terror, grande medo. Então, o medo não vem de Deus. Pelo contrário, a pessoa, quando começa a assistir muito filme de terror, algumas, não são todas, claro, algumas existem mais, mas muitas ficam com pânico, estresse, tem pesadelos constantes. Eu lembrei, quando citou o caso da sua filha, do meu filho, que uma vez, acidentalmente, ele assistiu um filme que parecia ser infantil e tinha cenas de terror. Ele ficou uma semana com medo da cortina. Pai, a cortina está mexendo, e ficava acordando com medo. Então, o natural é que as pessoas comecem a assistir isso e percam a sensibilidade. Então, ela começa a achar aquilo normal e perde a sensibilidade e vai cada vez, achando tudo bem. Mas o correto, que a palavra de Deus nos ensina, é para a gente fugir da aparência do mal. Então, o filme de terror, ele tem a aparência do mal. Eu nunca vi um filme de terror que traga coisas boas. A maioria deles glorifica o mal. Então, pode perceber, um filme de terror, no passado eu já assisti alguns filmes de terror que a maioria demonstra que o mal é forte, que o mal pode destruir, pode matar, abram-se portais. Então, aquilo tem, queira ou não, influência maligna, de espíritos malignos. Então, nesse ponto, eu entendo que o verdadeiro cristão, ele deve fugir dessas coisas. Hoje não temos tempo, a maioria das pessoas, pastor, eu não tenho tempo para ler a Bíblia, não tenho tempo para orar. Então, você vai perder 2 horas da sua vida para assistir um filme de terror que não vai te edificar, sendo que você poderia estar lendo a palavra, orando, ou conversando com alguém, algo sadio, ou vendo alguma coisa que vai te edificar, lendo um livro que vai te instruir. Então, nesse ponto, eu entendo, sinceramente, que para o cristão não é edificante. Ele deve obedecer a palavra e fugir
dessas coisas. Esse foi o pastor Jonatas Rodrigues, da Igreja Maravilhas de Jesus. Agora nós vamos ouvir o reverendo Cláudio Rafael Neres, da Igreja Evangélica Congregacional em Camilópolis, de Santo André. Bom, Heber, nesse preâmbulo, nessa introdução de conversa, eu quero destacar duas coisas. Primeiro é o contexto que o apóstolo Paulo fala no verso 8. Ele está preso em Roma, ele está aprisionado, então ele está escrevendo para uma igreja ali em Filipos, motivando a igreja a permanecer firme na fé. O tema da carta é a alegria, não obstante ele está aprisionado. A igreja passava por perseguição, os seus líderes estavam presos, muitas mortes, muitas coisas acontecendo, a igreja estava num desespero. Então, o apóstolo Paulo tem a pretensão de tirar todo o pensamento negativo de dentro da cabeça dos crentes ali do primeiro século, do período de Paulo, anos 62 aproximadamente. Então, no primeiro momento é o contexto. O Paulo está tratando de uma ética aqui temporal, ascendente, né? Uma ética que é para aquele tempo, para aquele momento, para aquela hora, tendo algo em mente, e ela é ascendente. Então, a primeira questão é o contexto. A segunda questão que eu quero ressaltar é que se a gente pegar conceitualmente a frase que está sendo colocada, assistir filmes ou ler livros de terror, é desobedecer a palavra, aí a gente teria que colocar a Bíblia também. Porque se existe um livro aterrorizante, é a Bíblia. E eu não quero, assim, colocar a Bíblia numa categoria, assim, super ou ultra santa, e ela é, mas ela traz morte, ela traz genocídio, ela traz homicídio, ela traz violentação à mulher, ela traz todo tipo de coisas abomináveis que nós humanos cometemos. Então está escancarado. Quando a gente lê, por exemplo, o Apocalipse, você vê ali relatos, descrições a respeito de gafanhotos que se parecem com homens, do tamanho de cavalo, e os seus líderes, Apolion, que é o príncipe das trevas. Ou seja, você vê relatos aterrorizantes, você vê mula falando, você vê um endemoniado de gadareno, você vê espíritos saindo de um corpo de uma pessoa e entrando em porcos. Ou seja, se a gente colocar a palavra conceitual como está, se a gente ler coisas de terror é desobedecer a palavra de Deus, a gente não vai poder nem ler a Bíblia. Então, o que eu quero ressaltar é não ter esse extremo e ponderar a questão, o que é terror, né? Porque, segundo o texto do verso 8, é tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo. A gente teria que colocar a dramaturgia brasileira, novela, desenhos, tudo no mesmo arcabouço aqui, porque são coisas que não são de boa fama, são desrespeitosos, são coisas que não vai trazer louvor algum, não somente o filme de terror. Então, eu quero trazer a sensatez para a discussão e depois ponderar o que é filme de terror para não tomar muito tempo nesse primeiro bloco, nessa introdução. Bom, nós vamos fazer isso e você participa pelo Facebook, facebook.com/programa. Vejam só, esse é o nosso endereço de contato, facebook.com/programa, não esquece da palavra programa, tá bom? Vamos ver a nossa enquete. Ela tem uma pergunta bastante instigante. Assistir a filmes ou ler livros de terror é desobedecer à palavra? E o texto está aí, né? Filipenses 4:8. Perdão, esse aqui é o GC. A enquete é que está na tela. Um cristão jovem pode assistir a filmes ou ler livros de terror, ou isso o prejudica? É isso que eu quero saber de você, né? Um cristão jovem pode assistir a filmes ou ler livros de terror, que não tem problema nenhum. Então é o pode. Não vai acontecer nada com ele. Ou, se você acha que isso prejudica, vote no prejudica, tá bom? Um cristão jovem pode assistir a filmes ou ler livros de terror? Não sei. Vamos ver o que vai vingar até o fim dessa gravação e depois a enquete continua, né? Nós vamos falar bastante da Bíblia e talvez você queira conhecer melhor as Escrituras. Eu nunca li a Bíblia direito, queria um curso para me ajudar. Pois é, a Grade tem. Em mais de 600 lugares diferentes no país, você tem a Grade estudando o curso bíblico.
todas as unidades da grade têm o curso bíblico. Algumas unidades têm outros cursos também. Por isso é importante que você anote o telefone da grade e ligue amanhã no horário comercial. 0 operadora 11 3115 0819. Liga e se informa sobre os cursos que a grade mantém, dá o seu endereço e ela vai dizer para você onde você pode fazer o curso bíblico e aí vai dizer também se é possível fazer outros cursos nessa mesma filial, tá bom? A gente está indo para o intervalo, voltamos já com Vejam Só. Olha, antes de continuar falando sobre filme de terror, livro sobre satanismo, essas coisas, vamos ver quem está assistindo ao Vejam Só. Esse é um momento muito legal porque a gente se conhece e eu quero renovar o convite para você fazer a sua foto ou o seu vídeo. Você tem voz e vez aqui no Vejam Só. As instruções para você fazer o vídeo estão no facebook.com/programa Vejam Só. Tem dois filmezinhos lá, um do Zeca, com as instruções técnicas, e um meu, exortando você, o que você põe no vídeo, né? Geralmente as pessoas mandam um recado, olha, queria discutir tal assunto por causa disso, daquilo e tal, né? Ou se você quiser fazer alguma crítica, pode fazê-lo também, tá? Só não esqueça de se identificar, dizer eu sou fulano de tal lugar, tá bom? Vamos ver as fotos primeiro? Tem presente. Quem mandar foto ou quem mandar vídeo está concorrendo ao livro Lançamento do pastor Jamierson Oliveira e do pastor Fabrício. Muito prazer, eu sou você. Um livro sobre autoconhecimento e coaching evangélico. Muito legal, acabou de sair, né? Foi lançado aqui no programa e tem uma edição autografada com dedicatória dos autores para você, tá bom? É só mandar a foto ou o vídeo que você vai concorrer. O sorteio vai ser agora em agosto. Vamos lá, a primeira foto de hoje vem de Porto Feliz, em São Paulo, lugar onde eu já estive 2 ou 3 vezes pregando. Muito legal lá, Porto Feliz. É um porto do Rio Tietê, né? Muito usado pelos bandeirantes na época das bandeiras. E essa é a Carmen, né, que assiste ao Vejam Só lá. Muito obrigado pela sua audiência, Carmen. Que Deus te abençoe e te enriqueça grandemente. Vamos para o Mato Grosso do Sul, em Campo Grande. Nós temos a Marli. Marli, um ósculo santo para você. Que Deus te abençoe. Marli, eu não sei, Marli, eu estou achando que você é a moça da Missão Caiuá. Se eu estiver enganado, me perdoe, mas você lembra muito a uma Marli que eu conheci na Missão Caiuá, em Campo Grande. Na verdade, na época ela estava em Dourados, né? Mas Deus te abençoe. Obrigado pela sua audiência. Em Pirapozinho, interior de São Paulo, fica o pastor Cláudio. Ô pastor, a luz da televisão ofuscou o senhor, né? Mas é bom conhecê-lo. Um ósculo santo para o irmão. Deus o abençoe. E um abraço para a sua congregação. Mas eu acho que o irmão precisa fazer outra foto, né? Ele não está de costas para a câmera? Não? No meu monitor aqui não dá para ver ele. O outro monitor agora eu estou vendo. É isso mesmo, está certo. Valeu, pastor. Grande abraço para... Eu nunca tive em Pirapozinho. Qualquer hora eu passo aí para a gente tomar um café. Se o senhor não for adventista, né? Senão a gente toma... Como é que os adventistas tomam o quê mesmo? Cevada. Em Itororó, na Bahia, nós temos a Rosimari Rezende. Ô, Rosimari, tá calor aí na Bahia, né? Terrinha boa, que eu ainda não fui visitar, mas vou logo. Deus te abençoe. Muito obrigado pela sua simpatia, pela sua alegria, pela sua audiência. Afinal de contas, está alegre a essa hora, não é mole não, né? E ela mora em Itororó, na Bahia. E a última foto de hoje é do Rio Grande do Norte, em Parnamirim, o Sandro Vulcano, né? Que deve ter aguentado muita gozação na época do Jornada nas Estrelas, né? Com esse sobrenome Vulcano, Dr. Spock, que era Vulcano. Sandro, um grande abraço para você, para o povo de Parnamirim, para o povo do Rio Grande do Norte, que um dia eu ainda vou conhecer, tá bom? O Gabriel que está ali, né? Fez sucesso o programa do Gabriel, né? Tá bom. Vamos lá. Pastor Jonatas Rodrigues, da Igreja Maravilhas de Jesus, o senhor não acha que é meio exagerado
dizer que é pecado assistir filme de terror? Pode não ser conveniente, mas pecado? Eu não chego a esse ponto de dizer que é pecado. Se você assistir o filme de terror, você vai perder a salvação. Nada disso. Pelo contrário, a palavra de Deus nos dá instruções para que nós venhamos a nos aperfeiçoar na fé, a crescer na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A partir do momento que eu tenho uma instrução bíblica para fugir da aparência do mal, inclusive a gente até ora constantemente, né? Mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Então nós sempre estamos buscando o bem, buscando a nos aperfeiçoar na fé. Essa é a visão que o cristão tem que ter. Tanto que a palavra de Deus fala claramente, né, para que nós andemos em espírito. Andai em espírito e não satisfareis os desejos da carne. Então, eu até entendo que alguns cristãos têm diversos desejos, como o próprio reverendo relatou, não só filmes de terror, mas tem filmes que nós sabemos, né, que não vão edificar a sua fé. Filmes pornográficos, filmes de várias naturezas, que não vão edificar a sua fé, não vão te fazer bem, pelo contrário, vão trazer, às vezes, alguns desvios até comportamentais devido àquela prática. Tem pessoas que ficam até viciadas em certos filmes. Nós temos aí recentemente estatísticas de pessoas que estão no meio cristão viciadas em filmes pornográficos, filmes de terror e tem outros tipos de mazelas aí que nós vemos que não edifica a ninguém. Essa é a verdade, não edifica. Então, quando nós vemos essa situação, eu entendo como pastor, eu tenho que orientar, fuja da aparência do mal. Se você tem condições de assistir um filme que seja edificante, existem filmes edificantes, né? Filmes que têm lição de vida, até como o pastor relatou, a Bíblia tem alguns relatos, mas ali são relatos históricos, né? Como você assistiu um filme sobre a Segunda Guerra Mundial, é um relato histórico. Tem cenas ali que você pode até ver que são cenas reais, que ocorreram. Mas o filme de terror, eu entendo, diferenciado da forma que o reverendo passou, eu entendo que ali são inspirados por forças malignas, porque nós vemos outra coisa, o mal sendo glorificado na maioria dos filmes de terror. Você pode perceber, mesmo que o mal às vezes seja vencido ali, que tem aquele duelo, eles colocam o mal na paridade com o bem. Nós vemos alguns filmes de terror, como O Exorcista. Aquele filme eu assisti, assim, é forte, muitos anos atrás. Então você percebe que quem assiste, meu amigo, fica apavorado, porque a nossa mente humana, a ciência própria já comprovou, a mente humana ela não consegue diferenciar uma imagem real daquela que não é real. Ela termina, a sua mente, ela está acreditando naquilo. Por isso que não se explica porque a pessoa sabendo que é um filme e muitos ficam totalmente apavorados e perturbados e depois nem dormem. Tem pessoas, essa é a verdade, né? Bom. Muitas pessoas nem dormem mais, então isso não glorifica a Deus. Então, por esse motivo, eu entendo que de fato a pessoa tem que fugir e buscar as coisas que são do alto e não as que são aqui da terra. Essa é a minha visão. Do outro lado, nós temos o reverendo Cláudio Rafael Neres, da Igreja Evangélica Congregacional de Santo André, né? O senhor não vê problema em assistir a filmes e ler livros, é isso? Olha, sim e não. Dentro da ética paulina, ele tem o texto lá de 1 Coríntios, capítulo 9, capítulo 6. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Então, assim, eu posso fazer isso. Eu não vou correr em pecado. Mas isso vai trazer algum benefício para mim? É conveniente. Paulo, dentro de um padrão ético, comportamental para a Igreja de Cristo Jesus, ele tem algumas posturas diferenciadas em vários textos. Eu estou tentando fazer uma exegese do texto e pensar à luz de Paulo, tá? Ele fala de carnes sacrificadas, por exemplo, em Coríntios capítulo 8, se eu não me engano, né? Ele fala de carnes sacrificadas que a gente pode comer, mas se um irmão, ele está assistindo ou vendo aquilo e ele se escandalizar, então é bom que eu não faça, para não escandalizar o irmão. Um filme, por exemplo, que você está sozinho, você não vai ter uma aparência do mal, porque você normalmente faz isso no seu quarto, no seu escritório, na sua sala. E o que é terror, exatamente? O que é de boa fama? É verdade para quem?
Então, existe uma complexidade, várias variáveis, desculpa aí a redundância, mas existe uma gama de pensamentos e categorias dentro de filme de terror. E dentro da ética paulina, existe uma questão chamada principieísta, ou seja, de princípios. Isso que eu vou fazer vai trazer edificação a mim, vai escandalizar a outro, eu posso ou não posso, me convém? É lícito, mas me convém? Então, é dentro desse pensamento, para não ser assim um legalista e dizer, não, isso é pecado, e trazer mais culpa sobre aquele que faz determinadas coisas. Porque, normalmente, uma pessoa que recorre a esse recurso de ler livros demoníacos ou livros de terror dessa espécie, está querendo dizer alguma coisa a respeito de si mesma, porque ela faz uma projeção no filme que ela vê, no livro que ela lê, e ela acaba demonstrando algumas, dentro de termo psicanalítico ou psicológico, dentro das suas sombras, que tem a ver com os seus lados ou seu jeito mais nocivo humano. Ou seja, então é bom observar isso e não colocar numa categoria assim de desobedecer a palavra de Deus e analisar de uma forma um pouco mais minuciosa. Então, mas a questão toda é que tem um texto bíblico que o apóstolo Paulo usa fazendo uma exortação. Tudo que é bonito, bom, respeitável, pacífico, verdadeiro, né? Seja isso que ocupe o vosso pensamento. Se eu coloco um filme de terror, ele não se enquadra em nenhuma dessas categorias, né? Agora, o pastor Jonatas, o senhor mencionou muito en passant, queria que o senhor explorasse melhor, porque o pastor Cláudio falou que a Bíblia é um livro de terror. Ela não é um livro de terror? Não, de jeito nenhum. Eu não entendo dessa maneira. A Bíblia é um texto, ela vem, é uma história. Bom, tem histórias de terror. São histórias que conta ali, mas não tem terror. Na verdade, não acho. É você expulsar o demônio do gadareno e lançar nos porcos, que tem terror ali. Você está demonstrando uma verdade. Lá em Juízes, pastor, aquela história ali é violência. Violência. Ali é uma violência extrema. É recheada de histórias a violência é extrema. Não, realmente, é uma violência. Incestos. Mas são textos descritivos que trazem um relato verdadeiro, gente. Eu tenho que entender dessa maneira. O que é verdade? A história ainda, pastor. Não vejo dessa maneira. Porque se eu leio uma ficção, como é que chama lá o filme do Bram Stoker, lá, o Frankenstein, acho que é esse. Né? Eu leio Frankenstein, aí eu vou lembrar muito do presidente, mas tudo bem. Eu sei que é ficção. Agora, quando eu leio na Bíblia, eu falei, isso aconteceu, misericórdia, fizeram isso aqui. A questão aí é a seguinte, como eu relatei, a nossa mente, ela não consegue, isso é comprovado cientificamente, não consegue diferenciar aquilo que é real e daquilo que não é real. Se veio para ela está captando aquilo. Então, esses filmes de terror, na verdade, ali são forças malignas que estão sendo glorificadas. Primeira coisa, como o reverendo disse, o critério aí da ética, o próprio apóstolo Paulo passa muito essa visão, isso é verdade. Primeiro, que eu entendo assim, o que eu posso fazer primeiro, glorifica a Deus. Segundo, agrada a Deus. Terceiro, vai me fazer bem, vai me edificar. O próprio reverendo falou que tudo me é lícito, mas em tudo me convém. E nós podemos aqui pacificamente admitir que os filmes de terror não trazem nenhum bem. Se a pessoa está fazendo isso, talvez seja uma tendência dela, uma fraqueza que ela ainda tem, dela poder, não só o filme de terror, como eu já disse, e outros filmes. Hoje com a internet a coisa está pior ainda. Então nós vemos pessoas que perdem muito tempo. Nós, como pastores que temos que orientar e ensinar as pessoas, nós temos que, eu tenho que exortar a pessoa, naturalmente, orientar ela, meu filho, não perca seu tempo com isso. Vá fazer uma coisa edificante, vai ocupar sua mente com algo que edifique. Agora, se a pessoa insiste, não, eu gosto, eu quero, então eu só tenho que orar por ela, para que ela um dia entenda que aquilo não vai edificá-la. Eu tenho certeza que a pessoa que está assistindo um filme de terror, ela não está se enchendo de Deus. Pelo contrário, ela está se afastando, porque ela está entristecendo o Espírito Santo. O Espírito Santo, ele não se alegra com isso. Então, sim e não.
às vezes você acessar um filme, uma série de terror, você acaba fazendo um determinado deslocamento de si, aquilo que na psicanálise ou na psicologia se chama de sublimação. Pessoas que, por exemplo, têm um instinto de violência, elas acabam assistindo filmes violentos, porque ela se projeta no filme e ela se desloca. Então, ela não vai praticar a violência propriamente dita na sociedade. Ela descarrega. Ela descarrega ali. Ou ela vai praticar um esporte que é socialmente aceito. Então, ela vai lá lutar, o UFC, vai fazer determinadas lutas. Então, são formas ou válvulas de escape que todo ser humano tem, porque todos nós aqui, pastores ou não, homens de Deus ou não, mulheres de Deus ou não, todos nós temos determinadas coisas dentro da gente, que é chamado de sombra, que a gente tem que lidar. Que é a Bíblia vai chamar isso de velho homem, né? Paulo chama isso de velho homem, velha natureza, né? Na força mais mítica e oriental vai falar o Yin Yang, a força de equilíbrio, é o mal que todo mundo traz dentro de si, mas de alguma forma você faz então esse deslocamento. Sem perder o foco aqui do apóstolo Paulo, de Filipenses capítulo 4, verso 8, a minha pergunta é tudo que é, porque a ênfase aqui é tudo que é, tudo que é, tudo que é, tudo que é. Ele repete isso várias vezes. Então, eu não posso pegar a categoria de filme de terror ou livro de terror e colocar num bojo só, porque fica difícil você estabelecer um padrão ético comportamental, porque o que é? O que é terror? Por exemplo, existe uma série que fez muita fama, não é uma série, uma trilogia, né? Chamada O Amanhecer, O Escurecer, eu não sei, de uma mulher, uma escritora, detonou a história dos lobisomens e dos vampiros, né? É o Crepúsculo. E esse filme é um filme teen, ele é de terror, está na categoria de terror, mas quando você assiste, de terror não tem nada, você fica fazendo brincadeiras. Existem outros filmes de terror chamados filmes trash, que é porcaria, é bobeira, é para você dar risada. É simplesmente você rir do medo humano. Existem outros filmes, outros tipos de categoria, como, por exemplo, Psicose, que são filmes analíticos na área de psicologia, onde você vai ver o comportamento humano. Isso serve de reflexão e análise social. Então, eu não posso pegar esses tipos de filme e colocar na categoria de terror e falar para os meus adolescentes e jovens na igreja, olha, isso aí é pecado. E jogar mais culpa sobre eles, uma culpa que já carregamos histórica. Eu não posso dizer que isso é pecado, eu tenho que analisar caso a caso. Às vezes você assistir uma novela simples de um romance dos anos 60 ou da década ou do século passado é muito mais prejudicial, porque às vezes vai ter traição, às vezes vai ter, de alguma forma, um acontecimento de um padrão que a Bíblia não recomenda e ali acaba fazendo, e você tem o desejo de fazer aquilo e você ganha reforço quando você assiste e se encoraja a executar coisas que são maravilhosas, que vêm na embalagem do amor. E se torna muito mais nocivo e prejudicial à pessoa do que um filme de terror. O senhor gosta de filme de terror, né? Não gosto. A minha categoria de filme é filmes medievais, né? Coração Valente, O Patriota, esses filmes aí. Os Vikings. Tá bom. Bom, eu falei há pouco que você pode entrar em contato conosco mandando seu vídeo, né? E hoje nós vamos assistir ao vídeo do Rodrigo, ele é do Rio de Janeiro e está mandando um recado que eu não sei qual é. Vamos ver? Eu sou o Rodrigo, da Casa de Oração de Guapimirim, estado do Rio de Janeiro. Solicito que, como tema ou pauta para o programa, vejam só, Apocalipse capítulo 6 e Apocalipse capítulo 8. Tem muitos crentes que têm dúvida sobre esse tema, têm medo de estudar, e existem várias interpretações, né, relacionadas a esses capítulos. E, se puder, agradeço desde já, um ósculo santo, fique na paz, um abraço para a Hebe Cocarelli e o pessoal do Vejam Só. Fique na paz. Muito obrigado, meu irmão. Esse foi o Rodrigo do Rio de Janeiro. Faça como ele, mande seu vídeo para cá. A gente vai para o intervalo, o recado do Shopping do Povo. Antes do recado do Shopping do Povo, deixa eu dar um recado meu também, né? Olha,
Eu não tenho dado as minhas opiniões aqui, até porque os convidados é que devem fazer isso, mas eu expresso aquilo que penso num blog particular. Chama-se ebercocarelli.blogspot.com.br. Esse é o endereço, né? O nome do blog é Parla Eber. E lá tem vídeos curtinhos com as minhas opiniões, inclusive sobre os temas daqui. Também tem sermões ricamente ilustrados, quando eu prego lá na igreja. E tem também artigos, tá bom? Confira lá, ponha o seu comentário, eu respondo um por um. Demora um pouquinho, mas eu respondo, tá? A gente vai agora para o recado do Shopping do Povo e voltaremos em seguida com terror e ocultismo, que a gente não falou ainda aqui no Vejam Só. Estamos de volta com o programa Vejam Só. A gente está falando muito de filme de terror, mas tem livro também, livro que inclusive trata de ocultismo, essas coisas. Eu não sei, né? Mas, enfim. Pastor Jonatas, eu sou crente, estou em Jesus, estou com a armadura descrita pela Bíblia lá em Efésios, estou firme em Jesus, eu posso ler os livros de ocultismo, aquilo não vai me abalar porque nada me separa do amor de Cristo, certo? Eu entendo errado. Por quê? Não vai te edificar. Segundo, o livro em si, quando você está lendo, você está alimentando a sua mente, o seu espírito. Então, por isso é que o próprio Deus, isso é um princípio, né? O próprio Deus fala para José, medita de dia e de noite. Então, você tem que se alimentar mais da palavra de Deus, mas a palavra de Deus vai te transformando, vai renovando a sua mente. Por isso que a palavra de Deus fala claramente, não vos conformeis com este mundo, mas renovai o vosso entendimento para que experimenteis a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Então eu entendo assim, quando você está lendo os livros de ocultismo, você está se conformando com a ideia daquele autor. Então aquele autor, qual é a origem? Eu entro aí na teoria da árvore dos frutos venenosos. Pode sair, vou perguntar, a pergunta que a própria Deus faz, pode sair de uma fonte água doce e água amarga ao mesmo tempo? Não pode. Uma árvore venenosa, ela pode dar bons frutos? Não pode. Então, como eu vou me alimentar? Aquele livro, ou até mesmo aquele filme, ele está sendo fruto de uma mente que ela está, de certa forma, tendencionando para aquilo que não agrada a Deus, para aquilo que é das trevas. Se a Bíblia fala para eu não me comunicar com as obras infrutuosas das trevas, como eu vou emprestar a minha mente para ficar absorvendo aquele conhecimento que eu não vou passar para ninguém? Eu vou ficar ensinando, por exemplo, tem livros aí que eu já vi nas livrarias que ensina como fazer magia, como você fazer isso, e são livros de bruxos, e são livros sérios, mas voltados do quê? Para a prática do ocultismo, para glorificar a Satanás. Aí eu vou perder o meu tempo lendo um livro desse que não vai me edificar e também eu não vou trazer conhecimento para ninguém, a não ser que eu vou ficar aí divulgando o conhecimento das trevas? Não vou. Eu vou ficar divulgando aquilo que não agrada a Deus? Não vou. Então, é nesse ponto que eu entendo que o cristão é perda de tempo, ele não vai trazer benefício nenhum para si mesmo, não vai se edificar lendo livros que são livros de ocultismo. Essa é a minha visão. Reverendo Cláudio, na matéria de abertura, o Zeca usou um versículo lá, que ele não mencionou qual é, mas ele citou as palavras, dizendo, levar todo pensamento cativo à obediência de Cristo. O que significa na prática isso? Se eu me dedico a ler livros de ocultismo, a assistir filme de terror, eu estou levando o meu conhecimento cativo à obediência de Cristo ou o contrário? Então, esse texto, acho que de Coríntios, que Paulo fala, que todo pensamento deve ser levado cativo ao conhecimento de Cristo, está falando dessa mente renovada, transformada, dessa nova criatura, que tudo que absorve do mundo passa por um filtro, então nós colocamos na presença de Deus. Jesus, na sua oração, disse para que não fôssemos tirados do mundo, mas para que nos livrasse do mal. Nós estamos no mundo, e tudo que está no mundo aqui, a gente de alguma forma resvala, bate. O problema é quando nós deixamos nos encher disso. E a nossa mente, ela se torna dominada por aquilo. Isso é um problema.
A diferença entre, por exemplo, um remédio e um veneno é a questão de dosagem. Então, se a gente evita a experiência com a dor, com o sofrimento, com o místico, com aquilo que é oculto, obviamente, quando a gente se depara com uma situação dessa na realidade, a gente vai entrar em pânico e desespero. Mas se a gente tem choques tênues de dor, de sofrimento, de misticismo, estou falando no bom sentido da palavra, quando eu me deparo com situações assim, eu sei como lidar com elas porque eu já tive a experiência. Então, nesse sentido, quando eu vejo uma pessoa, por exemplo, que tem uma vocação ao ocultismo, eu vejo nessa pessoa uma grande possibilidade de levar ao conhecimento dela a palavra de Deus, porque também a palavra de Deus é que nós cristãos, a gente é muito assim, como eu posso dizer, o nosso não é ocultismo, o nosso não é metafísico, o nosso é uma experiência e na verdade não é, porque Deus é metafísico, Deus é mistério. A gente não tem como comprovar, por mais que a gente tente provar Deus, a gente não vai conseguir provar Deus. Então, a Bíblia também é um livro que trata de mistérios divinos, de mistério do divino a respeito dos homens. Quando eu vejo uma pessoa que gosta ou tem essa envergadura ao ocultismo, eu vejo nessa pessoa uma grande possibilidade de apresentar a palavra de Deus. Porque a Bíblia também é, embora eu creia pela fé, e para mim tudo é real, tudo é verdade, para mim a experiência, a percepção divina é real, mas para aquele que não teve esse contato com Deus, ela tem uma envergadura e uma grande possibilidade, através da sua inclinação ao ocultismo, de se encontrar com Deus e principalmente o Espírito Santo trabalhar nessa pessoa. Ela tem mais abertura. É mais fácil trabalhar com uma pessoa que vive na envergadura do ocultismo, da experiência metafísica, do que trabalhar, por exemplo, com um cético, com um ateu, que não acredita no diabo, não acredita no fantasma, não acredita em nada. Então, é muito mais difícil levar a palavra a essa pessoa. O Ricardo Andrade postou o seguinte comentário: a Bíblia diz que devemos nos afastar da aparência do mal, e isso para mim já é suficiente para não ter o desejo nem hábito de ver filmes que fazem apologia ao mal, porque o mal não é ficção. O mal existe e se apresenta de várias formas. A Letícia Lourenço: para mim tudo não passa de obra de ficção, só que como tudo na vida existe um limite do que nos é conveniente consumir, nada de exageros, apesar de que as obras de terror cinematográficas andam horrendas. Ué, é filme de horror, tem que estar horrendo mesmo, Letícia. Melhor ver filmes independentes. A pessoa que vai assistir um filme de terror, ainda mais no cinema, ela está procurando o quê, hein? Procurando o mal, se alegrar com o mal. É como aquela pessoa que, eu quero me afastar do mal, mas eu vou até o mal. Eu lembro de um rapaz que falou, não tem problema você tomar uma dose de vinho. Não tem, para alguma pessoa. Mas teve um rapaz que falou para mim, pastor, eu não posso passar nem perto. E eu fui liberto desse mal. Se alguém bebendo ali na esquina, eu passo longe, porque eu sei que se eu for lá e tomar um gole, acabou, eu volto à estaca zero. Então, é nesse ponto que a Bíblia fala, fugir da aparência do mal. Mas não tem problema, eu vou lá, tal. Mas você termina sendo influenciado. As pessoas têm aquele hábito, aquela mania, não, eu vou passar, a Bíblia fala em vários textos, provérbios mesmo, para você se desviar do mal. Se você vai passar por lá, meu amigo, você tem um grande risco de cair. Eu até percebi na fala do reverendo que ele deu a ênfase das pessoas que têm essa tendência, elas estão exteriorizando algo que elas têm dentro de si. Então, é nesse ponto que eu acho que a pessoa, quando ela se torna uma nova criatura, a Bíblia fala, né? É aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Então, ela tem que ter a tendência para buscar o bem. Então, quando ela começa a beber dessa fonte, ela está alimentando aquilo. Então, ela está fortalecendo aquele mal. Entendeu? Essa é a tendência. Se eu sou um cara violento, um homem violento, aí começa a assistir filmes de violência, meu amigo. Tanto é que é verdade que o cinema inspira vários criminosos, são inspirados por filmes, inclusive. Mas eles não são normais, né? Não, é isso que eu estou falando, mas aí que está o detalhe. Você vai ficar diferenciando, você não conhece o coração da pessoa, você não conhece, só Deus conhece cada pessoa. Então, se vem pedir orientação, pastor, eu posso? Eu falo, meu amigo, evita ao máximo.
Deus manda você se afastar do mal. Agora, se você vai passar pelo mal, é igual aquela pessoa, não, eu posso ser tentado. Depende. Mas o mal... Então, pastor Jonas, num filme de terror ou num livro de terror, o mal é um mal que não existe. Quem falou isso? Claro que existe. Inclusive, esse mal, até o rapaz que comentou e falou, esse mal é real. Teve um relato, e isso é fato verídico, de um jovem que ficou endemoniado e depois descobriu-se que ele ficou endemoniado porque ele gostava de filmes de terror. Muitos filmes de terror, eles são consagrados a demônios, a entidades malignas. E muitos filmes de terror não é só aquela coisa artística. Esse é o problema, nós temos que tomar cuidado. Como o pastor falou, tem vários níveis aí. Se a gente for por esse caminho, é óbvio que tem aquele filme que, tem um terror, mas um terror, que, não, aquilo lá não. Eu estou falando de filme aqui, eu entendi que o tema é filme de terror de verdade. Para valer, então, claro. É para valer. Então, se é para valer... da cripta. Meu amigo, se é para valer, a Bíblia fala se ensina ou não. O que passa disso é de procedência maligna. Eu não posso ficar, pode, não pode. Não, assiste lá. E se for um filme de terror consagrado a Satanás, está glorificando o diabo e você está ali como servo de Cristo, abrindo a sua mente, abrindo o seu coração, a sua casa. Nós somos a morada do Espírito Santo e você está ali simplesmente glorificando lá o mal. Olha, puxa, aquele demônio ali, a pessoa fica... Geralmente, tem até um desenho, o desenho é um filme, né? É terrível. Aquele tal de Chucky, é um boneco. É um boneco. Quem está ali por trás dele? Quem está por trás daquele boneco? Mas aquele boneco não existe. Não existe. Não existe, mas aquela força maligna que está ali sendo representada, ela existe. Tá bom. É o mal em ação, ele tá sendo glorificado, está matando, está destruindo e você lá glorificando aquele mal. Então é nesse ponto que eu me apego, que se você quer crescer em Cristo, você quer ser edificado, não perca tempo com isso, porque isso não vai te edificar. Agora, se a pessoa tem aquela tendência, não consegue, lute para que você venha se afastar disso com o tempo. Ninguém está condenando ninguém aqui. Assistiu o filme de terror, vai para o inferno, irmão. Não faça de jeito nenhum. Mas eu tenho que orientar, e esse é o papel da palavra. O apóstolo Paulo fala que ele esmurrava o próprio corpo, entendeu? O velho homem, para ele se afastar do mal. Então, se a pessoa não tiver o autocontrole de falar, não vou mais perder meu tempo com isso, eu não sei como... Vai ser difícil a vida espiritual dela, o crescimento espiritual dessa pessoa. Fica complicado. Vamos ouvir o que o Zeca apurou lá na Crentolândia. Pelo jeito, um monte de gente quis falar sobre esse assunto. Vamos lá. Filme e livro de terror. Você acha que esse é um problema para o crente, é um pecado o crente assistir filme de terror ou ler um livro de terror, por exemplo? Eu sou, da linha de Paulo, Tudo nos é lícito, mas nem tudo nos convém. Eu acho que cabe cada um analisar, o que convém, Se a leitura for uma leitura depravada, deturpada, eu acho que deveria deixar de lado. Senão, cada um é responsável por aquilo que está fazendo, Não digo que seria pecado. Não é pecado, nada contra. Ela pode ter um livre-arbítrio para poder assistir o filme que ela vinha desejar. Porém, aqui, muitas vezes aquilo que está acrescentado nos livros ou filmes de terror, e vai muitas vezes de encontro com aquilo que é a palavra de Deus. O encontro dela, ao contrário, Então, ou seja, não vai trazer nada de benefício para ela, não vai ter crescimento, pelo contrário. Não pode, porque se eu tiver um livro de terror, um livro exótico, qualquer um livro que esteja fora da Bíblia, que eu não sou religiosa, eu sigo a palavra de Deus. Então, se eu estiver praticando ou usando dentro da minha casa algo que não está dentro da palavra, então eu estou servindo a um outro Deus. Então, eu estou, como falou o profeta Elias, por que cocheais em dois pensamentos? Então, eu estou cocheando, estou sendo falso Deus, meu verdadeiro. Porque isso aí tudo são coisas do maligno. Se eu tiver um livro de terror assistindo dentro da minha casa, ou permitindo que um dos meus assista dentro da minha casa, eu estou atraindo demônios para dentro da minha casa, porque eu estou dando brecha para Satanás entrar. Não é nem brecha, é um portão. Na minha opinião, seria um pecado, porque... assim, dizem que não poreis coisas más diante dos nossos olhos. Então, se aquilo não te traz edificação, não é uma coisa legal de se ver. Acho, na minha opinião, assim, nós somos cristãos, para mim não traz nenhuma edificação para os cristãos. Eu acho ilícito ler algo que não vai trazer edificação para a nossa vida espiritual. O filme de terror eu não assisto. O porquê, varão?
Porque geralmente quem fez isso fez com um propósito. Ou seja, muitas vezes é consagrado, né, a demônios. E realmente esses demônios existem, né? E a pessoa pega ali, ela está pensando que está assistindo só um filme de terror, mas na verdade ele está trazendo a existência daquilo para a vida dela. Então, para mim, não é bom. Sim, não deve, né? Porque muitas das vezes, né, como o Amado falou, é consagrado a demônios, né? E não é bom porque tira a sua ligação com Deus, né? Porque ao mesmo tempo que você está ligado nas coisas do Senhor, você está ligado nas coisas das trevas, né? E com certeza, sem sombra de dúvida, há propósito para aquilo, né? E está trazendo a existência do mal para dentro do seu lado, destruindo o seu próprio lar e você não sabe por quê. Uau! O pessoal tem opiniões fortes. Pastor Cláudio, o senhor não vê tanto problema assim, desde que haja critério e tal, mas como é que a gente concilia? Então, porque assim, esse mandamento de Filipenses não é só para filme de terror, é para qualquer outra coisa. Sim. Né? Então, por exemplo, é bom eu assistir o Jogo do Brasil na Copa do Mundo? Consigo encaixar o Jogo do Brasil na Copa do Mundo, especialmente o comportamento do Neymar, no texto de Filipenses 4:8? Pois é, né? Hoje não, semana passada, né? Porque o programa está passando segunda. Todos viram aí o testemunho triste do Neymar, falando palavrões e tudo mais. Enfim, ele de alguma forma vai prestar conta diante de Deus, e eu acredito que o choro dele ali é bem a consciência culpando de tudo aquilo que é a carreira dele. Mas sem entrar no mérito da questão do Jogo do Brasil, mas o Paulo aqui em Filipenses capítulo 4, verso 8, ele faz uma recomendação. É uma recomendação. Assim como ele recomenda também em outro texto para que a gente não case. É melhor ficar solteiro, não case, para você poder servir a Deus. Porque quem casa vai ter que cuidar da mulher, a mulher vai ter que cuidar do marido e Deus vai ficar de lado. Paulo, ele dá essa recomendação. Aqui ele está recomendando, e dentro da recomendação, você como pessoa, como ser humano, como homem de Deus, mulher de Deus, você tem que avaliar quais são as suas fraquezas, quais são as suas tendências, os porquês que você acaba fazendo aquilo. Eu oriento os pais nesse momento que estão assistindo o programa, observar os seus filhos que estão lendo livros de terror, livros de magias, assistindo de forma constante, porque a Bíblia nos orienta a sermos equilibrados. Tudo que passa, tudo que vai além do limite, até mesmo a comida sendo ela maravilhosa, se você come demais, então você vai ter problema com isso. Da mesma forma com o filme de terror. Se você faz isso de forma demasiada, o seu filho ou você mesmo, e como o texto aí, a provocação do programa de hoje é para os jovens. Se ele está fazendo isso de forma demasiada, ele está mostrando ou revelando alguma coisa. Pais, fiquem em alerta. Este garoto pode ter algum surto que pode se desaguar numa psicose. Tem aí, por exemplo, o caso de Norman Bates, que tem no Netflix, você pode buscar lá essa série e vai ver que são histórias reais que a gente vê assim no dia a dia. O pastor comentou, o pastor Jonatas, né, de pessoas que tiveram experiência com filmes, ficaram possessas, inclusive. Eu tive o conhecimento de um rapaz, trabalho na área de saúde mental, e um rapaz que ele tinha um problema de ter relações com animais. Ele queria sair daquilo, porque era um rapaz cristão e tudo mais. E você buscando na história dele, aonde que ele desenvolveu isso, para surpresa daqueles que estão ouvindo e dos irmãos aqui, ele desenvolveu isso numa escola de EBD, escola dominical. Credo. Na leitura bíblica, quando ele perguntou para a professora o que eram relações ilícitas, imorais, que eram chocarrices ou coisas assim, e a pessoa ali nos comentários da aula falou que era prazeres com animais, inclusive com pessoas que já morreram, necrofilia e tudo mais. E a partir daquela aula ele desenvolveu um pensamento, ele fixou naquilo e começou a buscar conhecimento naquilo e acabou tendo uma abertura psíquica nele, mental, e ele fixou naquilo e acabou desenvolvendo determinada ação. E isso veio de uma provocação bíblica numa IBD, ou seja, Escola Bíblica Dominical, dentro da igreja. Ou seja,
alguém que teve um problema, um distúrbio mental, lendo a palavra. Por isso que eu estou dizendo, desde o começo do programa, que a Bíblia é uma fonte, sem saber usar, você cria o diabo a 4 na Bíblia, me entendam? De acordo com os textos que você vai manuseando e manipulando. Então, se você não aplicar direito, a Bíblia se transforma num filme de terror para deixar qualquer cineasta aí com vergonha, com certeza. Júlia Winter, a questão maior não é pode ou não pode, porque aí entra a frase todas as coisas me são lícitas. A questão é, edifica a nossa vida? Frase, mas nem tudo me convém, apenas isso. Jefferson Nascimento, depende da mensagem do filme, quando só fica na ficção, tudo bem, não tem problema, mas há alguns filmes que sutilmente pregam uma mensagem espírita e ocultista. Alex Gouveia, é ficção, só um filme, para mim sem problemas, embora não seja meu estilo de filme preferido. Mas sei que os mais antigos dizem que é uma brecha para o inimigo entrar. É, né, pastor? Sim, com certeza. Até porque tem pessoas... Essa questão aí é a tendência, essa criança com certeza teve algum distúrbio, alguma situação que levou ela a ter essa prática. E não podemos imputar isso à própria palavra, né? Mas esse caso do filme de terror, eu já sei que o mal está lá. Essa é a minha indagação desse ponto. Se eu estou vendo o mal ali, por que eu vou lá? Por que eu vou provar? Por que eu vou ouvir? Aquilo pode, de certa forma, me influenciar, pode me trazer transtornos, até pessoas que têm tendência à violência. Eu vi uma vez uma reportagem falando de pessoas que gostam de ouvir aqueles filmes, aquelas músicas de rock muito. Se você estiver no volante ouvindo uma música muito que traz aquela adrenalina, te deixa. O camarada, a tendência dele é acelerar. Então, nós temos uma influência naquilo que ouvimos e vemos. Nós somos influenciados. A única coisa que nós não temos é tempo. Infelizmente, o nosso acabou. Eu quero agradecer ao pastor Jonatas Rodrigues, da Igreja Maravilhas de Jesus, e ao reverendo Cláudio Rafael Neres, da Igreja Evangélica Congregacional lá de Santo André, pela presença, e eles continuam à sua disposição pelos contatos publicados no facebook.com/programa Vejam Só. Tá bom? Vamos ver o resultado da enquete. 1.000 pessoas votaram, 62% disseram que pode, 38% disseram que prejudica. A maioria gosta, olha lá, tá vendo? Deve gostar mesmo, né? Gostar de filme de terror, torce pro Corinthians. Bom, enfim, a gente vai pro próximo Vejam Só, Deus abençoe.